Batatais Futebol Clube e Taboão da Serra vieram para essa 10ª rodada do Paulista Série 3 com os mesmos objetivos: fugir das últimas posições. O time visitante tendo no elenco os veteranos o uruguaio Acosta, ex-Corinthians, e o ex-Palmeiras Diego Souza, o Fantasma, promovendo 2 estreias, o zagueiro Felipe Barros e o agora atacante Danilo. Vamos ao jogo. O primeiro lance de gol foi do Taboão da Serra, nesta cobrança de falta que China foi buscar no canto direito, em 2 tempos. O Batatais Futebol Clube respondeu depois dessa cobrança de falta de Diego Santos. Felipe Barros fez ótimo lance de cabeça, mas Glauber perdeu o gol feito. Já no segundo tempo, após lançamento longo na área do Taboão, o zagueiro se atrapalha todo e deixa Michel do jeito que o atacante gosta. Mas ele perdeu o gol, chutou para fora. A resposta veio forte. Após cruzamento da esquerda, Diego Souza e Felipe dividiram a bola. China fez grande defesa. Depois, Acosta chegou atrasado. O meio-campista Tom do Batatais Futebol Clube invadiu a área e foi atropelado. E dentro da área é pênalti. Diego Santos foi para a batida e Aranha aumentou ainda mais a angústia do torcedor fantasmino, defendendo a penalidade. Agora, os poucos mais vibrantes torcedores que estiveram no Escatenão foram à loucura quando Diego Santos levantou novamente na área e o estreante Felipe Barros, com muita categoria, colocou no contrapé do goleiro Aranha e fez 1-0 para o Fantasma, sacramentando a 2ª vitória do Batatais Futebol Clube na competição. Fato que foi comemorado muito pelo zagueiro e pelos torcedores que hoje até sonham em coisas melhores para o seu time no ano do seu centenário. No festivo vestiário do Batatais Futebol Clube, o estreante e herói da noite, o zagueiro Felipe Barros, se apresentou e analisou a partida. Bom, eu queria primeiramente de tudo, eu queria glorificar o nome do Senhor por essa atuação que o nosso time teve hoje e pelo gol. O balanço que eu faço dessa partida é que foi um jogo muito difícil, como o professor tinha falado no decorrer da semana. Eu queria parabenizar meus companheiros porque trabalham muito bem a semana para chegar no final do jogo, no final de semana agora, nesse jogo tão importante, a gente concretizar com a vitória. E eu me parabenizar com o gol, eu queria parabenizar o clube por essa vitória. Se sentiu à vontade com a camisa do Fantasma? Sim. Na minha chegada aqui fui muito bem recebido por toda a comissão, por todos os jogadores. Isso facilita que o jogador flua aqui dentro do clube. Conta um pouquinho quem é Felipe. Felipe Barros é um zagueiro de 24 anos. Eu comecei no São Paulo, fiz a minha categoria de base do São Paulo, joguei pelo Yokohama FC do Japão, joguei 1 ano e meio lá, depois joguei 2 temporadas em Portugal, depois regressei para o Brasil e até aqui eu tô. O que trouxe o Felipe para o Fantasma? Eu tava no clube agora, e eu tenho um bom relacionamento com a diretoria que está aqui, e eu tava sem clube e o presidente me ligou, e falou que me apresentou o projeto aqui junto com o Thiago Oliveira, e eu de imediato aceitei, porque eu sei que o Batatais dá para almejar lugares maiores na tabela. Na hora que nós perdemos o pênalti, o que passou na sua cabeça? Particularmente falando de mim mesmo, não me abateu, porque como eu falei para ele antes do jogo começar, se a gente começa perdendo o jogo, e aí o que a gente faz? Eu tinha que manter o nível de concentração sempre alto. Então eu fui para a área focado que eu poderia fazer o gol. Nada me impediria daquilo ali, mesmo que eu errasse, mas eu fui focado. E eu fui feliz com a bela bola do Diego, eu pude concluir em gol. Na viagem da bola, você via que ela vinha para você já sabia o que ia fazer com ela? Eu peguei a trajetória da bola certa, eu vi que o zagueiro ele se antecipou um pouco para frente, perdeu o tempo, eu entrei atrás dele, eu nem pude saltar muito, eu peguei e fiz o movimento certo, o goleiro não teve reação porque já foi uma coisa muito rápida. Zagueiro quando vai para a área é um risco para o time que ele está saindo da área. Então ele não pode ir lá para outra área passear, é isso? E você não está indo passear. Tem costume de fazer gol, Felipe? Sim, é verdade. Eu vou para a área para fazer gol. Não é o necessário que um zagueiro faça gol, mas eu vou para fazer gol. Eu tenho um histórico de todos os clubes que eu passo, na estreia fazer gol. E foi isso no Santa Clara, foi isso no Farense, E aqui agora, eu pude concretizar isso aqui agora, estou muito feliz, Mas eu sei que eu não ganhei nada ainda, eu preciso manter, nós precisamos manter a sequência, eu quero que mais ter consistência no decorrer do campeonato, manter o pezinho no chão, porque eu não ganhei nada ainda. Isso eu acho que a minha humildade, ela vai levar eu a patamares maiores e o Batatais também. O treinador Thiago Oliveira também analisa a partida, faz um balanço das condições atuais e planeja o futuro da equipe na competição. Parabenizar os jogadores, Paulo?
Fizeram um jogo, era um jogo difícil, um adversário direto na classificação. O time teve muitas oportunidades, poderia ter feito o placar maior. Inclusive também Taboão teve 2 chances no segundo tempo, também muito claro. Então o final do jogo ficou um jogo muito aberto. Mas eu tenho certeza e acho que a gente mereceu a vitória sim. Qual é o campeonato que o Batatais vem agora, ficando apenas 3 pontos do G8? Campeonato que a gente tem que correr atrás, né, Paulinho? Em todos os aspectos, táticos, principalmente físicos, né? Você viu o segundo tempo nosso, a gente deu uma caída. Então nós temos que evoluir. Evoluímos de sábado para cá, evoluímos um pouco e essa semana temos que evoluir mais. Temos um confronto direto contra o São Carlos, um adversário difícil, jogou muito bem hoje contra o Rio Preto, a gente acompanhou. Então a gente vai para uma decisão. Então a gente tem que colocar a cabeça no lugar, não ganhamos nada, ganhamos só uma partida e vamos lá para São Carlos para buscar um bom resultado. Qual a maior virtude do Batatais hoje, Thiago? Muita entrega, o número de finalizações aumentou bastante do que vinha na competição, em termos de posse de bola também. Então nós temos que continuar essa evolução, Paulo, sobre essa questão de posse de bola, criar ainda mais. Hoje eu gostei, porque a gente criou chances claras, então nós temos que criar mais. Então vamos buscar essa evolução para que a gente continue brigando, né? Continue sonhando. Temos mais 3 pontos para não sair do rebaixamento. A partir daí nós continuamos pensando na classificação. O que te mais preocupa no que você está vendo no Batatais? Qual que é o setor ou o momento da equipe que você tem que trabalhar mais? Parte física, Paulinho. A gente precisa muito ainda evoluir muito nessa questão. O time estava um pouco abaixo do nível que a gente pensa de futebol, num time agressivo, num time de velocidade, mas o trabalho do professor Mello a semana com o nosso trabalho também já deu uma evoluída e eu tenho certeza que essa semana vai ser uma semana muito boa de trabalho também e a gente vai chegar melhor ainda fisicamente para o jogo de São Carlos. Professor Mello, novo preparador físico do Batatais Futebol Clube, ele já fez alguma avaliação do plantel? O que ele te passou, algum relatório já? Como é que está esse pessoal? Ele passou para a gente a avaliação, ele estava muito preocupado, o primeiro jogo nosso, apesar de a gente ter um volume de posse de bola contra o Audax, mas a gente caiu muito no jogo em termos físicos, do que a gente quer de marcação, de velocidade. Ele soube já diagnosticar essa questão da parte física, trabalhou separado na segunda e na terça, um trabalho muito bem feito. E esperamos que essa semana de novo, na segunda e na terça-feira, a gente continue essa evolução, porque a parte tática a gente conseguiu mais ou menos imprimir no jogo de hoje. Então essa questão física é a nossa principal, ainda essa pulga na orelha que nós temos que evoluir, mas mérito dos jogadores que se doaram ao máximo hoje. Vamos voltar a falar do jogo, Thiago. A penúltima e a última bola tem demorado sair um pouquinho. Tá faltando um pouquinho, às vezes, um pouco mais de capricho. É falta do que, Thiago? Falta de tranquilidade, isso, de confiança? Não, Paulinho, todo treinador tem uma maneira de jogar, e cada um acha melhor. Isso aí é normal e eu dou valor para isso, cada um tem a sua maneira. A minha maneira é um jogo mais rápido, um jogo de mais velocidade, um jogo mais de finalização. Então eles estavam acostumados com uma outra questão. Então até entrar na maneira do treinador, uma ideia do treinador, numa semana não consegue, né, Paulinho? Então a gente vai ter essa segunda semana que vai ser muito importante e eu tenho certeza que a gente vai evoluir muito nessa questão desse último passe, que é o mais importante para deixar na cara do gol. Como é que o Batatais vai para São Carlos? Vai para São Carlos sabendo que é um jogo difícil, um adversário que vem evoluindo muito com o Carlinhos. É uma decisão de campeonato para a gente. A gente sabe que hoje seria uma decisão, um adversário direto, conseguimos passar o adversário. E sábado que vem é outra decisão, um jogo muito mais difícil, porque a vida do São Carlos vai estar nessa partida. Então vamos ter que estar mais concentrados para que a gente faça um jogo equilibrado, organizado e agressivo e conquiste os 3 pontos. De volta, Thiago Oliveira ao Batatais, agora em 2019. Se sente à vontade nesse Catenão, Thiago? Me sinto à vontade, aqui é um clube que eu falo que é minha casa, né? Eu joguei muitos anos em alguns clubes, mas aqui eu me sinto bem. Inclusive, quando a diretoria me chamou, no meio da semana retrasada, eu estava próximo de acertar com outro clube, mas quando veio o Batatais, eu não poderia virar as costas para o clube que sempre me ajudou, né? Se eu estou hoje na carreira, que eu tenho algumas oportunidades, eu devo muito ao clube, ao Batatais. Então, por isso que eu voltei, estou muito feliz. E esperamos com o apoio de todo mundo, torcedor, diretoria, jogadores, agradecer muito ao Guilherme do Real pela ajuda que nos deu, agradecer ao Joanerson dos Irmãos de Beira, agradecer ao presidente, Rafael e Alex também são pessoas que estão no nosso convívio, o Gatão. Então a gente vai nessa caminhada, todo mundo junto para conquistar o sonho, né, da classificação.